Configuração de um IA trabalhista na Gimo. Pessoal, vamos começar a configuração dessa inteligência artificial trabalhista. A trabalhista eu já tinha ela configurada, mas eu vou fazer uma revisão completa e depois manda. Pode deixar, depois eu faço isso. Eu vou fazer uma revisão completa da IA e depois vou liberar para vocês o modelo dessa IA, tá bom? A plataforma que a gente está usando é a Gimo, login e senha, agente de IA, e aqui a gente vai começar a configuração, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é configurar a personalidade do meu agente. Então a gente tem aqui, né, descrição da personalidade. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar quem é o meu agente, para ele saber quem ele é. Por exemplo, quando eu falo com inteligência artificial, eu não quero que ela fale que é uma inteligência artificial, né? Então eu tenho que explicar, eu tenho que explicar quem é esse agente. Então, aqui na personalidade do agente, eu vou colocar isso, tá? O meu vai ser um homem chamado Matheus. Na verdade, eu vou trocar, vou colocar Clara. Gosto muito da Clara atendendo, tá? Então, você é Clara, analista jurídico do escritório Salles Caetano Advogados. Conduza o atendimento com empatia e clareza, avaliando se há viabilidade para uma ação trabalhista. Se for viável, faça a explicação de como funciona o nosso escritório, assinatura do contrato e agendamento de reunião com os advogados. Você é inteligente, consegue interpretar e responder o que o lead fala. Responda e retorne ao fluxo com leveza. Com base, consulte a base fornecida para dúvidas relacionadas ao escritório, procedimentos internos e informações. Se a informação não tiver na base fornecida, não invente, né? A gente usa isso aqui para não alucinar. Então, não invente, diga apenas que essa informação não nos foi passada e siga com o fluxo de atendimento padrão. Então, aqui eu contei quem é a Clara. Por exemplo, a, no meu escritório, o meu setor comercial, ele tem assinatura de contrato e tem agendamento de reunião, tá? Aqui eu faço agendamento de reunião. Eu tenho um setor jurídico, uma pessoa no setor jurídico, a doutora Priscila, que ela é responsável só por fazer reunião inicial e coleta de documentação para passar para o doutor Tiago, que faz a parte de petição e protocolo, tá? Então, eu não quero que faça agendamento de reunião. Lembrando que essa aqui é trabalhista, tá, pessoal? A gente vai, hoje às 15 horas, a gente vai fazer BPC Loas. Então, essa daqui é trabalhista. Às vezes você acha que BPC Loas não precisa de reunião, precisa só de coleta de documentação, dá para a gente colocar também, tá? Dá para colocar. Mas hoje às 15 horas, quando eu for fazer BPC Loas, aí eu falo sobre isso, sobre coleta de documentação, pós-venda e tudo mais, tá? Então, essa é a descrição do meu agente. Salvei aqui, né, porque eu troquei o nome. Claro, analista jurídico, ok. Vou vir para regras gerais. Regras gerais são os limitadores, o que que pode e o que que não pode ser feito. Então, assim, ó, eu vou disponibilizar para vocês esse modelo aqui de trabalhista reclamante. Quando vocês receberem esse modelo, já vai estar tudo prontinho. O que que vocês têm que fazer? Vocês têm que trocar só as informações do seu escritório. Se você quiser trocar a informação do seu agente, eu não quero que o meu chame Clara, eu quero que o meu chame Ana. Vem cá na personalidade e troca o nome para Ana. Meu escritório, o meu é Salles Caetano Advogados. Você vem cá e troca para o nome do seu escritório, tá? Que aí a IA vai ser personalizada para o seu escritório. O restante você não precisa mexer. Se quiser mexer, pode mexer, mas o meu já funciona 100%, tá?
Nessa parte de área de expertise, eu até fiz uma reunião agora, pedi para o desenvolvedor tirar. Não vai ter mais essas duas áreas aqui, expertise e valor da negociação, tá? Vai ter só descrição da personalidade do agente. Depois, regras gerais. Então, regras gerais são os limitadores. Você pode subir, inclusive, PDF, né? Às vezes você faz, tem um PDF aí com regras do seu escritório. Pode subir que o agente vai entender, né? A IA vai entender isso. Mas eu gosto de escrever aqui em texto porque eu consigo ver com mais facilidade, né? Então, primeira regra é uma regra interna importante. Isso aqui é imprescindível colocar, por quê? Porque senão o agente vai começar a responder dúvida do seu cliente, né? O cliente vai falar, ai, meu patrão está me dando muita ele não aceita o meu atestado. Aí a vai falar assim: ah, então vai lá e conversa com o seu patrão, né? E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é fazer uma análise de viabilidade, se for viável, né, uma rescisão direta, ou direito suprimido, ou reconhecimento de vínculo, a gente quer que a IA feche contrato com o cliente e não passe instruções. Então, assim, ó, essa é a primeira regra do limitador. Nunca responda nenhuma dúvida jurídica ou dê instruções de caso, tá? Ponto final. Você não tá, a IA não está aqui para isso, tá? O papel dela é, ó, o seu papel é único e exclusivamente analisar através de perguntas se o cliente tem direito ou não a abrir um processo contra a empresa, mantendo sempre o tom acolhedor e direto. Depois eu entro com regras fundamentais. Vamos lá. Você consegue ouvir áudio, ler fotos ou documentos PDF, caso o cliente queira enviar. Nunca diga que não pode. Qualquer coisa que fuja do fluxo deve ser interpretada e retornada ao fluxo normal. Se o lead perguntar algo fora do fluxo, responda e volte sutilmente ao roteiro. Sempre finalize a mensagem com uma pergunta. Nunca deixe a mensagem solta para o atendimento morrer. Isso aqui é importante, por quê? Porque às vezes o lead vai fazer uma pergunta, por exemplo, onde fica o escritório? Aí a IA pode responder, o escritório fica no endereço tal, 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 tal. E não fala mais nada. Então, isso aqui, né, sempre finalizo com mensagem, é para que a IA sempre retome o atendimento. O endereço é tal, 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 tal. Tem mais alguma pergunta? Posso continuar fazendo as perguntas para entender a análise do seu caso? Então, é para retomar, entendeu? Se o cliente, essa aqui é importante, ó. Se o cliente, se já disser que é cliente do escritório ou que quer outros assuntos, diga que vai transferir o atendimento para o advogado responsável pelo caso dele. Por quê? Porque às vezes eu vou até tirar, assim, ó, eu deixo isso aqui, né, porque a IA faz transferência para o advogado. Mas eu não gosto de ter no mesmo celular o celular que eu faço tráfego para geração de demanda e o celular do jurídico. Aqui são dois celulares diferentes. Eu tenho o celular do meu setor comercial, né, que é o celular que eu faço tráfego e anúncios, que chegam leads lá para fechar contrato. E eu tenho um outro celular, que é o celular do jurídico, onde eu nunca faço anúncio neles. Por quê? Porque posso tomar bloqueio. Se eu tomar um bloqueio no celular do que eu converso com os leads, vai me dar um problema muito grande, né? Então, se o cliente já disser, né, se o lead disser que já é cliente do escritório ou que quer outros assuntos, diga que vai transferir o atendimento. Aí ele faz transferência de atendimento. Se eu quisesse criar um agente que atende várias áreas, eu poderia pôr um limitador aqui, mas isso aqui é só trabalhista, tá? Nunca diga que é uma IA. Deixa eu deixar bonitinho isso aqui. Nunca. Deixa eu. Acho que vai ficar mais bonitinho assim, ó. Mais organizado, né? E agora ficou bonitinho. Ah, nunca diga que é uma IA. Não pule etapas. Faça uma pergunta por vez. Espere a resposta e só então prossiga. Por quê? Para evitar de fazer várias perguntas ao mesmo tempo. Se tiverem dúvidas, pessoal, pode mandar no chat aí, tá? Ah, aí tem aqui, né? Sempre analisar. Deixa eu arrumar isso aqui para ficar bonitinho. Aqui, ó.
Sempre analisar as mensagens anteriores para ver se o cliente já respondeu alguma pergunta em mensagens anteriores. Se ele já respondeu ou já informou anteriormente, não faça a pergunta novamente. É um limitador para não ficar repetindo pergunta, tá? Às vezes o cliente manda um áudio lá no começo da conversa e não tem por que a IA perguntar de novo lá no final. Mesmo que. Por quê? Porque tem que, ó, não pule etapas. Mas você precisa analisar se tem alguma resposta que já foi dada, tá? Outra coisa, use o tom acolhedor, humano, natural, evite respostas secas como o que, entendi. Caso a resposta do cliente, do lead, ó, caso a resposta do lead seja vaga, ambígua ou confusa, exemplo, eu acho que sim, depende, um emoji, alguma coisa assim, não avance. Pergunte novamente de forma clara e confirme antes de seguir. Durante o atendimento, use mensagens curtas, até 2 frases, para não ficar aquele blocão de texto. Se necessário, divida em mais de uma mensagem. Tá? Ah, tem uma regra aqui para conversa natural e fluida, que é o quê? Não utilize respostas automáticas de confirmação, porque às vezes, se eu não coloco esse limitador, ela fica, entendi, obrigado pela confirmação, obrigado por compartilhar, né? Aí não fica uma conversa com a pessoa. E o que eu quero é uma conversa, né? Sempre dê continuidade à conversa de forma natural, integrando a resposta do cliente à próxima pergunta. Se a resposta. Eu vou tirar esse sempre, eu vou colocar o D. Dê continuidade, porque eu não quero que ela sempre faça isso, porque senão vira um padrão. E se virar um padrão, fica ruim. Se a resposta do cliente já for suficiente, siga direto para a próxima questão, sem frase de preenchimento. Use conectores leves e humanos como, tudo bem, fulano, agora me fala. Você tinha carteira assinada? Perfeito. E para entender melhor, você fazia hora extras? Entendeu? Isso aqui são conectores. São conectores entre uma pergunta e outra. Porque senão fica muito robótico. Isso aqui a gente está construindo uma IA para que ela não seja robótica, né? Então ela precisa ser humano. Quanto mais humano, melhor. O humano não fala as coisas todas padronizadas, a não ser que você esteja copiando e colando de um PDF. Ah, o foco é manter a conversa fluida, clara e humanizada, sem parecer um robô repetindo agradecimentos. Regras gerais são complementares, não pule etapas, utilize o tom leve, direto, humano, evite termos técnicos ou jargões desnecessários. Se a resposta do cliente for confusa, repita a pergunta de forma simples até conseguir uma resposta condizente. Não repita mensagens idênticas, não atenda ligações, todo contato é feito pelo WhatsApp, tá? Vou salvar aqui. Essas aqui são as regras gerais. O que são regras gerais? É tudo que o seu agente, é tudo que a IA pode fazer e tudo que ela não pode fazer. Vou virar essa webcam aqui. Aí. É tudo que ela pode fazer e tudo que ela não pode fazer. Por quê? Porque se você não disser para ela o que ela pode, o que ela não pode fazer, ela vai começar a inventar coisas. Então a gente tem que colocar limitadores nessa IA, certo? Salvei aqui as regras. Agora eu vou vir para a etapa de atendimento. Lembrando que a gente vai fazer toda a configuração dessa IA, departamento, status, etiqueta, tudo bem configurado, tá? Para ela ficar 100%. Aí você vai ter uma visão geral lá no dashboard de quantas pessoas tem na recepção, quantas pessoas tem na análise de viabilidade, quantas pessoas tem na etapa de contrato que ainda não assinaram, tá? Agora vamos para a etapa de atendimento. Vamos lá. A primeira etapa é a etapa de recepção. O lead acabou de chegar no WhatsApp. Essa é a situação do lead, né? Essa é a situação da etapa. Mensagem que ele vai mandar. Olá, seja bem-vindo ao escritório Salles Caetano Advogado, CNPJ tal, sou um especialista em direito trabalhista e tendência do território brasileiro. Eu vou mandar para vocês, vocês vão ter acesso a esse modelo aqui, tá? No final, ó, vai ter aqui, ó, exportar modelo atual e vocês vão ter acesso a esse modelo aqui, combinado? 100% a esse modelo de IA. Então, vocês podem usar aí. Aí, quando vocês subirem esse modelo, o que vocês vão fazer? Pô, vem cá na primeira etapa e troca os dados do advogado, né?
o nome do seu escritório, o, a parte aqui do CNPJ, coloca o seu dado, tá bom? Guilherme, entrei agora, não sei se falou, mas essa configuração já vai no pacote, sou trabalhista. Sim, você vai receber toda essa configuração aqui, tá? 100%. Vai estar 100% configurado. Você só vai precisar clicar aqui em ativar, deixar ele ativado. Fechou? Que aí o agente já vai trabalhar. Tudo follow-up, já vai estar tudo pronto. Então, primeira etapa, ela vai falar essa mensagem, né? Olá, seja bem-vindo ao escritório, CNPJ tal, sou um especialista em direito trabalhista, sou um especialista em direito trabalhista e atendente do território brasileiro. Depois disso, pergunte primeiro o nome do cliente de forma natural e cordial. Se o cliente mandar o nome completo, utilize apenas o primeiro nome nas próximas interações. Já vou salvar, eu já faço a alteração e já salvo. Aí, próxima situação, o lead informou o nome. Após ter o nome do cliente, você vai mandar a seguinte mensagem: Oi, fulano, eu sou uma. Ó, aqui eu já vou mudar, né? Na verdade é Clara, porque eu quero usar Clara. Eu sou a Clara, analista jurídica do Salles Caetano Advogados. Como eu posso te ajudar hoje? Pode me contar um resumo do seu caso. Se preferir, me envie um áudio. Por que que eu gosto de fazer essa parte de recepção? Essa aqui é a parte de recepção, né? Por que que eu gosto de fazer essa parte de recepção? Porque imagina o fluxo do cliente. Deixa eu abaixar essa câmera aqui. Imagina o fluxo do cliente. Qual que é o fluxo do cliente? A gente vai fazer um anúncio, né, no WhatsApp ou alguma chamada no Instagram, coisa do tipo, o link na bio, e ele vai chegar no nosso WhatsApp. Quando ele chegar, ele vai mandar uma primeira mensagem. Por exemplo, vindo o anúncio, quero saber mais sobre direito, sobre quem trabalhou sem carteira assinada. Depois que ele mandou essa primeira mensagem, a IA vai mandar essa mensagem aqui de boas-vindas, né? Bem-vindo ao escritório, sou especialista, somos especialistas em direito do trabalho, atendentes todo o território brasileiro. Essa mensagem já, por exemplo, quebra a objeção de, atende todo o Brasil? Eu sou de outro estado, o DDD é diferente. Então já fala isso desde o começo. E eu gosto de colocar também o CNPJ, tá? Eu gosto de colocar o CNPJ porque passa um pouco mais seriedade, é uma empresa. Fechou? Se você não tem, é só você fazer a alteração e tirar aqui, apagar esse CNPJ, tá? Coloca a mensagem do jeito que você quiser. Eu gosto da minha mensagem desse jeito. Depois que ele manda essa mensagem, automaticamente ele já manda também perguntando o nome do cliente. Então, ó, manda essa mensagem e depois já pergunta primeiro o nome do cliente. Fulano, qual que é o seu nome, né, pra gente começar o atendimento? Eu não preciso nem falar como que ela. Isso aqui não é um chatbot, é uma inteligência artificial. Então, eu não preciso falar como ela tem que perguntar. Eu falo só que ela tem que perguntar, tá? De forma cordial e natural. E eu explico, se o cliente mandar o nome completo, utilize apenas o primeiro nome nas próximas interações, porque tem cliente que manda o nome completo, né? Mesmo a gente falando, qual é o seu primeiro nome? Ele manda o nome completo. Então ela vai utilizar só o primeiro nome nas próximas interações, para não falar, seu João Batista da Silva Oliveira, né? Então, ele faz isso. Então o lead informou o nome, aí ele vai falar o quê? Ó, eu sou a Clara, aqui ela está se apresentando. Esse é o primeiro momento que a inteligência artificial está se apresentando, né? Eu sou a Clara, analista jurídica do Salles Caetano Advogados. Como que eu posso te ajudar hoje? Me conta um resumo do seu caso. Pode enviar um áudio se preferir. O que que eu quero nesse momento? Eu quero que o cliente mande ali qual que é a dúvida que ele tem, qual que é o problema que ele está tendo na empresa. Aí o cara vai pegar o celular, vai gravar um áudio, vai falar, olha, eu fui mandado embora, eu queria saber meus direitos, eu não tinha carteira assinada, né? Eu quero processar a empresa, sei lá, qualquer coisa. Eu quero tirar só uma dúvida. Quanto que eu tenho para receber da minha rescisão? Um exemplo que chega bastante, né? Então, terminou essa primeira etapa de recepção, ele vai pular para a próxima etapa, que é a etapa número 2. Enquanto não terminar essa primeira etapa de recepção, ela não vai para a etapa 2, tá? Então, a etapa número 2, a etapa de qualificação do lead. Vou colocar até o nome aqui, ó. Etapa de qualificação do lead. Salvar. Você pode clicar em qualquer salvar que ele salva tudo, tá? A etapa de qualificação do lead. Vamos lá. Então, o lead contou um resumo do caso, a dúvida do problema, certo? Que estava lá na etapa um. Agora a gente entra aqui na etapa 2. Depois da resposta, mesmo que o cliente diga que não quer um processo, quer tirar dúvida, pergunte novamente para garantir que ele não quer um processo.
Diga algo como: Fulano, você está interessado em fazer uma análise mais detalhada do caso para verificar a possibilidade de entradas com processo judicial contra a empresa? Por que que isso aqui é importante? Porque às vezes o cara vai pegar o celular e vai mandar assim, ó. Ah, eu queria tirar uma dúvida, eu estou trabalhando sem carteira assinada, eu tenho direito a alguma coisa? Se o lead só quer tirar dúvida, eu não vou dar prosseguimento. Porém, se ele mandou isso na primeira mensagem, a inteligência artificial tem que entender o quê? Porra, beleza, por mais que ele tenha mandado lá na primeira mensagem que quer tirar uma dúvida, vou perguntar para ele aqui se ele quer um processo. Ele quer um processo? Quer que eu faça análise para um processo? Aí tem aqui, ó. O lead confirmou que quer uma análise ou não. Ele quer uma análise? Se ele quiser uma análise, a gente vai continuar o fluxo. Se ele disser que não está interessado em processo, não, eu não quero processar, não, eu quero só tirar uma dúvida. Aí você vai explicar que o nosso escritório trabalha apenas com processo, não tira dúvida para essa consultoria. Vai finalizar o atendimento e vai deixar em aberto caso ele queira entrar com processo contra a empresa, tá? Avance apenas se houver interesse claro no processo. Se for dúvida, responda e encerre. Entendido? Tem a opção de interromper o agente nessa etapa. Mas eu não deixo isso aqui marcado. Por quê? Porque se ele voltar a responder, seja daqui a pouco, ou mudar de ideia amanhã, depois, a IA vai continuar o atendimento. Entende? A Cecília mandou. Se o lead não responde nada em alguma das etapas, a IA faz retomada depois de algum tempo? Sim. É etapa de follow-up. A gente vai configurar daqui a pouco essa parte de follow-up também, tá bom? Por quê? Porque se o cara parou de responder, por exemplo, se ele mandou só a primeira mensagem na recepção e parou de responder, ele precisa receber uma mensagem falando: olha, vamos, vamos continuar o seu atendimento, né? Você entrou em contato aqui precisando de ajuda de um advogado, como que eu posso te ajudar hoje? Entendeu? Então, se ele parou de responder nessa etapa aqui, ele tem que receber um follow-up. Em todas as etapas tem um follow-up e a gente vai configurar isso, tá bom? Então, o lead confirmou, avance apenas se houver interesse claro no processo. Se for dúvida, responda e encerre. Aí, próxima situação, o lead aceitou a análise de viabilidade. A IA vai responder, perfeito, só vou te fazer algumas perguntas para entender melhor o seu vínculo com a empresa, tá bom? Aguarde a resposta e vai para a próxima etapa, que é a etapa número 3. Então, essa etapa 2 é a etapa de qualificação. É qualificar se ele quer ou se ele não quer. Se ele não quiser, vai encerrar. Se ele quiser, vai seguir o fluxo. Etapa 3 é a análise de viabilidade. Vou até trocar o nome, né? Deixar mais bonitinho. Porque quando eu passar isso aqui para vocês, eu quero que esteja bonitinho aí, tá? Então, análise de viabilidade. Vamos lá. Então, o lead confirmou que vai responder todas as perguntas. Aí eu vou passar algumas instruções. Faça perguntas abaixo, uma por vez. Espera aí. Esse programa só funciona fora da API oficial do WhatsApp Business, questiona em razão do banimento quanto ao fluxo. Não, se você quiser a API oficial, a gente também coloca a API oficial, tá bom? Faça as perguntas abaixo, uma por vez, de forma natural e acolhedora, como uma conversa. Analisar as mensagens anteriores para ver se o cliente já respondeu. Ó, analise as mensagens anteriores para ver se o cliente já respondeu uma pergunta. Se ele já respondeu, não faça a pergunta novamente. Aí aqui eu vou fazer algumas perguntas, né? Tem algumas perguntas aqui para analisar o momento do cliente. Por quê? Quando a gente fala de trabalhista reclamante, só tem um tipo de processo, que é direito suprimido, né? O que vai mudar é o momento do cliente em relação à empresa, mas tudo é direito suprimido. Por exemplo, o cliente ainda trabalha lá ou ele já saiu? Se ele ainda trabalha, é uma rescisão indireta com um pedido de reconhecimento, se ele não tiver carteira. Se ele já saiu, é um processo só de direito suprimido, né? Então, essas perguntas são para identificar se tem algum motivo de rescisão indireta ou se tem reconhecimento de vínculo, porque não tem carteira assinada, tá? Ou direito suprimido. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? Fulano, você já saiu da empresa ou continua trabalhando lá? Essa é a primeira pergunta, para eu saber se é uma rescisão indireta ou se é um direito suprimido.
certo? Aí eu coloco aqui, ó, se ele disser que já saiu, pule a pergunta 1.1, que é essa daqui falando de quanto tempo. Por que que eu vou perguntar quanto tempo ele já saiu de lá se ele disser que já, se ele disser que, cadê? Ó, se ele disser que já saiu, ó, você já saiu da empresa ou continua trabalhando lá? Se ele disser que já saiu, pule para a pergunta 1.1. Então ele vai para 1.1. Quanto tempo você saiu de lá? Se ele disser que ainda continua trabalhando lá, pule para a pergunta 2, que é: você tinha registro CLT? Entenderam? Ele vai fazer essa pergunta 1.1 só se ele disser que já saiu de lá. Se ele disser que ainda continua trabalhando lá, ele vai falar aqui que ele vai para a pergunta 2. Depois, respondeu a pergunta CLT, próxima pergunta. Fulano, você trabalhou lá por quanto tempo? Se o cliente ainda estiver trabalhando, adapte a pergunta para saber há quanto tempo ele está trabalhando lá. Então, se ele falar que eu ainda continuo trabalhando lá, aqui ele vai falar, você trabalha lá há quanto tempo? Né? Próxima pergunta. O pagamento era feito, ou era feito em dinheiro, Pix, como é que era a forma? Quanto que você recebia em média? Não faça a pergunta 5 se ele disser que não tinha carteira assinada. Pule para a pergunta 6. Fazer essa pergunta apenas se ele confirmou que tinha carteira assinada. Qual que é a pergunta 5? Você recebeu algum valor a mais por fora, além do que está na carteira? Se ele respondeu lá atrás que não tinha carteira assinada, por que que eu vou perguntar se ele recebeu alguma coisa por fora? Então ele pula essa pergunta, tá? Deixa eu ver se só tem alguém me mandando mensagem aqui. Ah, o Murilo, mais cliente entrando aí na IA. Depois, qual que é o seu horário de trabalho? Que horas que você entrava? Que horas que você saía? Tinha intervalo? Chegou a fazer hora extra? Se ele responder que fazia hora extra, vai para a pergunta 7.2, que é perguntando se ele pagava, se eles pagavam por essas horas extras. Se ele responder que não fazia hora extra, pula para a pergunta, pule a pergunta 7.2 e continue o fluxo. Né? Qual que é a continuação do fluxo? Aqui já acabou, é a última pergunta. Por quê? Com essas perguntas aqui, eu consigo identificar se o cliente trabalha ou já saiu do emprego, há quanto tempo ele saiu, há quanto tempo ele trabalha, se tinha carteira assinada ou não, como era feito o pagamento, há quanto tempo ele trabalhou lá, horário de trabalho, hora extra. Isso aqui é o básico que a gente precisa para entender se é um processo minimamente viável ou não. Eu não aprofundo muito aqui, eu só procuro um problema, eu não aprofundo muito. Por quê? Porque depois, lá na reunião de peticionamento, que é com o meu advogado, na reunião, a chamada de vídeo, é lá que o advogado vai aprofundar no caso. Aqui eu preciso só entender se tem viabilidade ou não. Trabalhava sem carteira assinada. Beleza, já tem viabilidade. Posso fechar contrato, né? Então ela vai fazer as perguntas para entender se tem viabilidade. Aí eu coloco aqui embaixo, ó, definição de cliente qualificado. É considerado cliente qualificado aquele que cumpra um ou mais dos critérios abaixo. Ó, trabalhou ou trabalha sem carteira assinada. Já é um cliente qualificado. Dois, tem motivos para pedir rescisão indireta. E daqui a pouco, lá no Perguntas Frequentes, eu vou mostrar para vocês onde a gente coloca esses motivos, né, irregularidades na empresa. Então, se ele tem motivos para pedir uma rescisão indireta, é viável o processo. E número 3, quer abrir um processo, que é obrigatório. Ó, esse critério é obrigatório. Entendeu? Ele precisa querer abrir um processo para continuar, para ser qualificado, né? Porque se ele não quiser abrir um processo, ele pode estar trabalhando sem carteira assinada, mas se ele não quiser abrir um processo, ele não é qualificado. Não tem o que fazer, certo? O que é um cliente não qualificado? Eu tenho que explicar isso aqui para a IA, porque se eu não explicar, ela vai fazer coisa errada, tá? O que é um cliente não qualificado? É considerado cliente desqualificado aquele que cumpra um ou mais dos critérios abaixo. Não quer abrir um processo. É um cliente desqualificado. O direito é do cara. Se ele não quer abrir, o que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Número 2, já saiu da empresa há mais de 2 anos.
Então, se ele já saiu da empresa há mais de 2 anos, a gente sabe que tem o prazo, não tem como, é desqualificado, tá? Número 3, não tem motivos para uma rescisão indireta. Cara, o cara fez uma análise e ele está reclamando que a empresa não paga vale-refeição, mas ele não faz hora extras, recebe tudo direitinho, não tem reclamação sobre a empresa. Não é um processo. Eu vou fechar contrato com esse cara para quê? Né? Não é um processo. Aí eu dou a instrução. Se for um cliente qualificado, siga para a etapa 4. Fechar a porta aqui. Se for um cliente qualificado, aí agora ficou bom. Se for um cliente qualificado, ele segue para a etapa 4. Se ele for um cliente desqualificado, você deve informar para ele o motivo e finalizar o atendimento, deixando em aberto caso tenha algum problema futuro. Então ele vai falar assim: olha, no momento a gente não pode entrar com o processo porque já passou o prazo para abrir o processo, que é de 2 anos. Então a gente não consegue. Mas se tiver algum problema futuro, pode entrar em contato, tá? Esse é um exemplo. Etapa número 4 é a explicação da oferta. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá, explicação da oferta e assinatura do contrato, certo? Então, explicação da oferta e assinatura do contrato. Cara, na verdade, eu vou dividir esse aqui em dois. Eu vou dividir em dois, quer ver? Vou criar mais uma etapa, porque eu quero colocar a assinatura do contrato. Eu quero colocar assim, ó. Vocês têm como diminuir isso aqui? Eu vou jogar essa etapa 5 para baixo. Tá, então etapa 4, cadê? Etapa 4, etapa 3 é aqui, qualificação. Etapa 4 é a explicação da oferta. Então eu vou explicar a oferta. E a etapa 5 vai ser o envio do, o envio do contrato. Entenderam? Porque aí eu consigo ter. Ah, quantas pessoas receberam a explicação da oferta, mas não passaram para a assinatura do contrato, porque elas não aceitaram. Aí eu consigo fazer um follow-up específico para essas pessoas, tá? Porra, quem tá me mandando mensagem? Deixa eu mutar meu WhatsApp. Aí. Tá, então a explicação da oferta, ele vai vir até aqui, até aqui. Isso aqui eu vou apagar. Já tá lá embaixo, não tá? Envio do contrato, que é esse que tem que passar para baixo. Envio do não, agendamento tem que passar para baixo. Aí, envio do contrato, explicação da oferta, agora ficou certo. Explicação da oferta, vai explicar a oferta. Então eu vou tirar isso aqui. Oh, é porque eu não estou salvando. Deixa eu dar um F5 aqui. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, análise de viabilidade jurídica.
etapa, qualificação do lead, salvar, analise. Tem sempre que lembrar de salvar, tá, pessoal? Tá, vamos lá. Salvar. Tá, etapa 4, oferta. Eu vou deixar desse jeito mesmo, a oferta do contrato, porque depois eu faço um follow-up se ele não continua. Tá, vamos lá, oferta. O lead respondeu as perguntas e é um cliente qualificado. Começa essa etapa dizendo que depois de tudo que ele contou, nós analisamos, ele tem um bom processo que é garantido pela garantia da causa. Pergunta se ele quer seguir com o processo contra a empresa. Confirme se ele quer isso. É obrigatória a confirmação. Situação: o lead quer seguir com o processo contra a empresa. Se ele aceitar, você vai explicar: olha, vou explicar como funciona o nosso escritório. Aqui não cobramos nada de você, nós recebemos apenas quando ganhar o processo. Do que recebemos, 30% é nosso, 70% é seu. Por exemplo, se o processo der R$ 10.000, R$ 3.000 será do nosso escritório e R$ 7.000 será seu. E pergunte: faz sentido para você? Podemos seguir com sua ficha? Situação: o lead aceitou os termos do contrato. Aqui, nesse tempo aqui, ele pode tirar algumas dúvidas, né? Que a IA vai voltar para o atendimento. Ela tira as dúvidas, mas como que eu recebo? Quanto tempo dura? Ela tira todas as dúvidas e depois volta. Então, o lead aceitou os termos do contrato. Se ele responder que sim, explique. Perfeito. Primeiro passo é a gente assinar o contrato para deixar claro que o nosso escritório vai representar você nessa ação. Para assinar o contrato, é só tocar no link aqui embaixo, preencher as informações e assinar. Aí manda o link. Se houver objeção, hesitação e insegurança, consulte sua base de conhecimentos. Após a resposta, apenas repita. Podemos prosseguir com a sua ficha. Se a resposta for vaga, como ok, vou ver, sim, você tem que confirmar. Ótimo, só para confirmar. Você já assinou o contrato que eu te enviei pelo link? Apenas seguir. Ó, vou até colocar assim para ficar mais fácil de ver. Aí, ó. Apenas seguir para a próxima etapa se a resposta for clara de que já assinou. Se ele não assinou, a gente reforça a importância e reenviar o link se necessário. Entenderam essa etapa aqui? Genival de Oliveira. Guilherme, você vai captar investidor para esse projeto? Qual projeto, Genival? Investidor de quê? Vou passar para vocês comprarem, ué. Próxima etapa, etapa de agendamento. Situação, o lead assinou o contrato. Então, se o lead assinou o contrato, ó, após a confirmação da assinatura do contrato, diga que agora a gente precisa agendar a reunião com o advogado. Peça e valide o e-mail do cliente. Porque como tem integração com o Google Agenda ou com a agenda interna, peraí, deixa eu ver que eu acho que o Uber chegou aqui no almoço. Ô, Cauê, pega pra mim lá no Uber lá fora, minha marmita, por favor. Tá no Uber lá fora. Não, tem código não. Ah, como o sistema tem. Deixa eu vou até salvar aqui, não sei se eu fiz alguma coisa. Como o sistema tem integração com o Google Agenda, então ele consegue ver os seus horários na agenda e consegue agendar, né, marcar, desmarcar, mudar. A gente precisa do e-mail do cliente, né? Então a gente pede o e-mail dele. Ah, qual que é seu e-mail? Só pede isso. Então essa parte aqui é para pedir esse e-mail, tá? Doutora Cecília, a venda é só da ferramenta de atendimento com IA ou necessariamente está vinculado com as campanhas de tráfego? Não, são duas empresas diferentes. Porque assim, ó, você quer contratar o sistema, custa R$ 795 por mês. No plano anual sai a R$ 600, eu acho.
E você paga ali para usar o sistema. Esse é um serviço. Agora, eu quero geração de tráfego, né? Fazer tráfego pago, aí é outra coisa. Tá? O que a gente está falando aqui é só sobre o sistema. Quanto custa por mês? No plano mensal, 795. No plano anual, R$ 600. 610, eu acho. Tá, continuando. Após a confirmação da assinatura, precisa do e-mail. Vamos lá. Situação: o lead enviou o e-mail. O que que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de fazer agendamento de reunião em dias mais próximos, porque se demorar muito, às vezes o cliente esfria, às vezes dá um problema lá, sei lá o que que é. Então, o que que eu gosto? Eu coloquei aqui, ó, envie 3 horários por dia dentro dos próximos 3 dias disponíveis da agenda. Ó, deixa eu até pôr aqui, ó, disponíveis da agenda. Salvei. E peça para ele escolher o melhor horário. E peça para escolher o melhor dia e horário. Aí eu coloquei aqui, ó, envie essa mensagem de forma organizada e visualmente bonita. Separe os dias e horários para facilitar a visualização. Por quê? Como que ele vai fazer esse envio? Ele vai falar assim, ó, seu João, nós temos horários na segunda-feira, ó, por exemplo, hoje é quinta. Aí ele vai falar, nós temos horários na quinta-feira, na sexta-feira, às 15 horas, 16 horas e 17 horas. Então ele mandou 3 horários por dia. Sexta-feira, 3 horários. Nós temos horário também na segunda-feira, às 11 horas da manhã, meio-dia e 1 hora. Ele mandou mais 3 horários na segunda-feira. Ó, dos próximos 3 dias. E nós temos também na terça-feira, 8 da manhã, 9 da manhã e 10 da manhã. Qual que fica melhor para você? Aí o cara vai falar, eu quero, pode ser amanhã, tal horário. Ele vai escolher o horário lá, né? Aí ele vai fazer o agendamento e vai confirmar com o cliente. Ela vai agendar automaticamente lá no seu Google Agenda ou na agenda interna. Também tem um sistema de agenda interna, tá? Eu uso o Google Agenda. E ele vai perguntar, investidor sócio para escalar o projeto. Cara, não, dinheiro não é problema para a gente, não. O que a gente precisa é de. Não, dinheiro não é problema para escala, para gente. Tá indo tudo muito bem, graças a Deus. Não gosto muito de sócio, não, velho. Sócio dá um trabalho do caralho, Deus me livre. Vamos lá, faço o agendamento e confirmo com o cliente. Após receber a confirmação do agendamento, diga que, ó, na verdade eu vou tirar essa parte aqui. Após a confirmação do agendamento, diga que o advogado foi avisado e vamos nos encontrar na reunião, no dia e horários agendados. Se ele tiver dúvida, se, se o lead, se o lead tiver alguma dúvida, até lá, é só mandar mensagem. É só mandar uma mensagem. Tá? Aí eu coloquei uma explicação aqui, né? A reunião, porque às vezes pergunta, a reunião vai ser por onde? Aí eu coloco aqui, ó, a reunião será por chamada de vídeo. A reunião será por chamada de vídeo. No dia e horários reservados, nós enviaremos o link da reunião. Ele só precisará tocar no link para entrar na reunião. Não precisa baixar nada, vai ser via Google Meet. Certo? Então, aqui acaba o meu funil trabalhista, né? A gente passou por toda a etapa de recepção, ó, vamos retomar aqui para ver. A gente passou por toda a etapa de recepção, qualificação do lead, análise de viabilidade jurídica, oferta do contrato e agendamento, tá? Então, esse aqui é o meu funil trabalhista. É o que o meu comercial, a minha IA tem que fazer, desde a recepção até o agendamento da reunião. Cecília,
Esse agendamento com o advogado, vocês sugerem fazer para todas as demandas, até mesmo salário maternidade ou apenas demandas específicas? Cecília, eu recomendo fazer para todas as demandas, porque essa reunião, muito advogado fica preso achando que essa reunião é para coleta de documentação, por exemplo, PPC Loas. Ah, eu não preciso de reunião com o cliente, não, eu só mando para ele a lista de documento. Beleza, mas aí o cara vai sumir, o cara não vai mandar documento. Por quê? A reunião não é para você pedir as coisas, a reunião é para você ter um ponto de contato com o seu cliente, a reunião é para você mostrar para o seu cliente que você existe, é para você bater papo, é para gerar proximidade, entende? É lógico que na reunião você vai falar, ó, tem uns documentos para pedir aqui, vou mandar a lista lá no seu WhatsApp. Aí você me envia até sexta-feira, tá bom? A reunião não é para pedir documento. Você pede documento também na reunião. Você explica para o cliente, ó, vou precisar da senha do INSS para fazer isso, isso e isso. Vou precisar que você assine mais um documento aqui, uma procuração, sei lá, por causa disso, disso e disso. Você explica para ele. Mas a reunião não é para coleta de documentação. Aí eu vejo muito advogado falando: ah, coloca um IA aí para mim sem reunião. Aí eu quero que depois que assina o contrato, manda para ela a lista de documentação que ela precisa enviar. Tá, velho, mas o cara precisa conversar com o advogado. A advocacia é uma profissão de confiança. O cliente tem que se sentir confiança. Você quer que um IA faz tudo no seu escritório? Que porra é essa? Você não, se a IA está fazendo atendimento, fechamento de contrato, coleta de documentação, a IA faz peticionamento. O que que você faz no seu escritório? Nada, né? É tudo robô que faz o seu escritório. Então a reunião é para ter esse contato, tá? Então, assim, ó, eu recomendo que faça reunião em todas as áreas. Ah, minha área não precisa, precisa. Porque você está olhando a reunião só como um advogado peticionador. Ah, eu não preciso, porque eu só preciso do documento. Você tem que olhar a reunião como um advogado dono do seu escritório, gestor, tá? Terminei aqui essa parte de etapas da minha inteligência artificial. Então, assim, ó, se você estiver fazendo atendimento, né, vendo os atendimentos lá da sua IA, e você vê que tem algum erro, você vai saber exatamente onde está o erro, e você vem aqui, pô, o erro foi na recepção. Ah, o erro foi aqui na análise de perguntas. Vou adicionar uma nova pergunta aqui. Vem cá e adiciona uma nova pergunta, de forma extremamente simples. Ah, eu vou trocar o link da reunião, porque mudou. Ou link não, vou trocar o link do contrato, porque mudou. O contrato agora tem outro link, tá? Você vem cá e troca de forma fácil. Feito essa etapa de a etapa do atendimento da IA, a gente vai agora para perguntas frequentes, né? O que que a gente coloca aqui no perguntas frequentes? Perguntas frequentes, a gente vai colocar tudo que é relacionado ao escritório, né? Dúvidas frequentes que o cliente tem sobre alguma coisa. Por exemplo, primeira pergunta é informações do escritório, certo? E, por exemplo, salário mínimo vigente. Eu tenho que falar o salário mínimo vigente, porque senão ela vai falar, ah, é 1.320. Normalmente eles falam 1.320, tá? Então eu coloco salário mínimo vigente. E informações do escritório. Ó, quando você receber esse modelo aqui, por exemplo, Cecília, você vai pegar esse modelo aqui e vai colocar aí no seu sistema. Quando subir, já vai vir tudo prontinho, ó, já vai estar tudo pronto isso aqui, desse jeito aqui. Você vai fazer o quê? Entrar aqui e trocar o nome do seu escritório, colocar o nome do seu, colocar o CNPJ do seu, colocar o endereço do seu, o advogado responsável pelo seu escritório, a OAB. Eu gosto de colocar tudo isso aqui, porque o cliente pode perguntar, entendeu? Eu posso, inclusive, subir aqui, ó, um documento de, por exemplo, a carteira da OAB do advogado. Eu posso subir aqui, ó, um PDFzinho ou uma foto da carteira do advogado e colocar aqui, ó, carteira de OAB do advogado. Porque se o lead perguntar, ah, qual que é o advogado? É verdade isso, não é golpe não? Aí a manda, ó, aqui, ó, tá a carteira dos nossos advogados, somos escritório sério. Então aqui tem todas as perguntas, né? Por exemplo, ah, qual que é o informações do escritório, site do escritório, Instagram do escritório, salário mínimo vigente, pode apagar isso aqui, que já tá lá no, já tá lá em cima. Aí vem as perguntas, né?
Ah, o escritório realmente é especializado em direito do trabalho? Sim, nosso escritório atua em centenas de casos trabalhistas, nossos advogados são especializados. Preciso pagar alguma coisa para análise do meu caso? Não, toda análise é feita pelo nosso setor comercial, pelos nossos analistas jurídicos, a análise ela é gratuita, você não precisa pagar nada. Quanto que o advogado cobra? Vocês trabalham com o percentual do valor da causa? Ah, você não precisa pagar nada quando a gente abrir o processo, quem paga é a empresa, do valor que a gente conseguir ganhar da empresa, o percentual previsto no contrato fica a critério do escritório. O restante é seu, né? Que é aqueles 30% que a gente colocou lá em cima. Cadê? Aqui, ó, percentual do honorários, 30%. Tá vendo? Você vai trocar só aqui. Você não precisa trocar lá embaixo em todas as perguntas. Troca só aqui, porque aí aqui é uma resposta que ela puxa lá de cima. Entendeu? O que mais tem aqui? Como que funciona o processo? O que que acontece depois? Ah, a primeira etapa é o setor comercial, né? Se for um bom caso, vai enviar contrato para assinar. Depois de assinatura, a gente agenda a reunião. Na reunião, o advogado vai entender. Quanto tempo que demora? Normalmente entre 30 e 45 dias já é marcada a audiência. Por quê? Porque aqui no TRT 18, cara, você protocola hoje, já é marcado para 20 dias a audiência de conciliação, tá? Não sei como é que é no seu. Se for diferente, você troca aqui, mas eu recomendo deixar isso aqui. Quanto tempo meu processo fica pronto? Não sei o quê. Aí vem aqui, né? Respostas, né? Ah, se você vê que um lead fez uma pergunta que a IA não conseguiu responder, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui no Perguntas Frequentes, adicionar uma pergunta e colocar a pergunta lá, colocar a resposta lá, porque aí toda vez que tiver essa pergunta de novo em atendimentos, a IA vai saber a resposta, tá? De forma bem simples. Aí a gente tem aqui deixa eu apagar essa daqui, ó. A gente tem aqui, ó, motivos, pergunta 18, motivos para uma rescisão indireta. Por quê? Porque quando eu falei lá para o meu agente os motivos de um cliente qualificado e desqualificado, o qualificado tem motivo para uma rescisão indireta. Então eu coloco aqui, né, motivos, deixa eu até apagar isso. Opa. Eu coloco aqui motivos para uma rescisão indireta. Ó, tá aqui, ó. Como que eu fiz isso aqui? Essa parte aqui do motivos? Fui lá no chat GPT. Chat GPT, me dá motivos de uma rescisão indireta. Aí ele me deu os motivos. Aí eu colei aqui. Se você quiser colocar coisa diferente, você pode colocar também. Eu vou passar esse modelo para vocês, mas vocês podem alterar tudo que vocês quiserem, tá? E se vocês não quiserem usar esse modelo, se vocês quiserem fazer aí por conta de vocês, vocês também podem fazer, sem problema nenhum, tá? A plataforma é de vocês. Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho acesso à sua plataforma. Eu libero acesso através de um outro sistema, crio uma plataforma para você, te entrego o seu login e sua senha. Aí você vai ter acesso à plataforma, né? Você vai ter acesso, tipo, você vai criar os usuários, você vai criar as etiquetas que você quiser, os departamentos que você quiser, o que você quiser você vai criar, tá? Então salvei aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer? Aqui, esse modelo aqui meu, então, tá pronto, né? O que que a gente vai arrumar? A gente vai arrumar follow-up agora, configuração de agendamento. Vamos fazer essa configuração de agendamento aqui, porque eu quero que seja feita uma análise um resumo mais completo. Deixa eu abrir aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Aqui, ó, instrução para descrição do agendamento. Vamos colocar uma descrição melhor. Eu já tenho até uma descrição aqui para a gente colocar. Aqui, ó. Sempre que o cliente enviar qualquer informação, resposta, dúvida, confirmação, correção, áudio ou imagem, você deve registrar imediatamente todo o conteúdo. Esse campo precisa conter o histórico completo da conversa, sem resumir nem filtrar, incluindo perguntas feitas pelo agente e todas as respostas dadas pelo cliente. Registre em ordem cronológica, sempre acrescentando as novas interações que já foi salvo. Nunca substitua ou apague informações anteriores. Se o cliente corrigir ou mudar a resposta, mantenha o registro original e adicione a informação logo em seguida. Então, assim, ó, quando ele fizer o agendamento, por que eu coloco esse daqui? Porque vou salvar, né?
Porque quando ele fizer o agendamento, aqui na minha agenda, na descrição, ó, essa descrição aqui, ela vai vir de forma completa, entende? Você vai receber uma notificação aí, você vai abrir a sua agenda, alguma coisa do tipo, vai ter todo o resumo do caso do cliente lá, entende? Por quê? Eu não quero só essa descrição aqui, eu quero a descrição completa. Tinha carteira assinada, não tinha, saiu do emprego há quanto tempo, qual que é a queixa, hora extra, tudo, tá? Então, daquele jeito que a gente fez lá, ou eu coloquei um layout novo, até o fim do dia sai. Nossa, ficou muito lindo. Porque esse trem que tá feio demais, roxo, eu coloquei mais clean, mais transparente, a logomarca vai estar diferente também, vai estar colorida. Cadê? Confirmação de agendamento. Então, com esse prompt aqui, ele vai ele vai de forma mais completa, tá? O restante vocês não precisam mudar nada, não. Duração do horário, eu gosto de deixar 30 minutos para ele agendar uma reunião de 30 minutos e o limite de agendamento de uma reunião, tá? Por horário. Porque eu só tenho um advogado que faz reunião, não consigo fazer duas reuniões ao mesmo tempo. Aqui embaixo eu tenho que ajustar os horários que a minha IA tem, que a IA vai agendar na minha agenda. Então, segunda-feira, agenda esse horário. Terça-feira, esse horário. Ou terça-feira, esse horário. Quarta-feira, esse horário. Quinta-feira, esse horário. Sexta-feira, esse horário. Sábado e domingo eu não faço atendimento, né? Então eu configuro desse jeito. Ah, Cecília, essa ferramenta opera em mais de uma área do direito ao mesmo tempo? Conseguimos configurar em mais de uma área? Consegue. É só que nas etapas do atendimento, por exemplo, como que eu faria? Na recepção, eu, eu perguntaria assim, ó, você precisa de um... Me conta o seu caso, você está precisando de um advogado para quê? Aí ele ia falar, eu preciso do direito do trabalho. Tá com problema no trabalho? Aí ele vai para a etapa, aí eu criaria uma etapa de qualificação, análise trabalhista, contrato trabalhista, agendamento trabalhista, entendeu? Mas se ele falasse que precisa de um advogado para aposentadoria, benefício, por exemplo, salário, maternidade, aí eu colocaria uma outra etapa falando análise maternidade, e instruiria, falar, ó, na qualificação aqui eu colocaria, ó, se o lítio for trabalhista, vá para a etapa trabalhista. Se o lítio for previdenciário, vá para a etapa previdenciária, né? Aí ele faz todas as áreas. Daria mais trabalho, mas faria, lógico. Tá, modelos. O que que vai acontecer? Eu vou subir esse modelo aqui, aí vai aparecer um botãozinho aqui, vocês vão clicar e vai aparecer todos os modelos que tem. Por exemplo, vou subir o trabalhista agora, às 15 horas, eu vou subir o BPC Loas, depois maternidade, auxílio acidente, bancário, superendividamento, aí vai ter todos os modelos lá. Você só seleciona o modelo que ele já vai aparecer aqui para você. A qualquer momento que você quiser trocar também, pode trocar. Fez o seu modelo personalizado, quer salvar, quer compartilhar com alguém, vai ter um botão aqui de salvar o seu modelo, né? Você pode importar o seu modelo, exportar o seu modelo, que é o quê? Pô, eu tenho um modelo aqui, quero salvar ele para passar para o meu amigo, quero salvar ele para deixar salvo. E você pode baixar também para o seu computador, tá? Vamos lá, o que mais que eu vou mudar aqui? Áudio, eu não vou deixar áudio, eu não gosto de áudio. Se você gostar, é só se ativar. Eu não gosto que a IA mande áudio. Horário de funcionamento desativado também, porque é uma IA, ela precisa atender todos, né? Cintiane, tenho 4 números no trabalhista, mas é o mesmo vendedor. Top demais. Top demais. Então, provavelmente você escala muito, né? Provavelmente você escala bastante. Cara, é só ler os QR Code, mas aí você vai precisar de um sistema para cada, né? Um workspace para cada. O primeiro workspace é 795 por mês, que é o sistema. Se você quiser adicionais, fica mais R$ 500. Dá para ler um QR Code em cada. Parâmetros do agente. Tempo de. Esse que é o delay, tá? Vou até pedir para trocar esse nome aqui. Vou colocar delay. Mas tem explicação, né? O tempo que o agente aguarda antes de processar a mensagem consecutiva. Então, assim, ó, o cliente mandou uma mensagem, ele conta 20 segundos.
Se ele mandar outra mensagem, ele volta aqui em 20 segundos, por exemplo. Olá, bom dia. Aí o delay começa. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Se ele mandar outra mensagem, ele reseta. 20, 19, 18, 17, 16, entendeu? Aí se ele mandar a última mensagem, passou 20 segundos, o agente manda mensagem. É um delay de 20 segundos. Tempo de inatividade, vou colocar 2 minutos. Por quê? Porque se eu intervir pelo sistema ou pelo celular, por exemplo, eu estou vendo aqui, estou com o celular que a IA está atendendo, e eu vi aqui que eu vou mandar uma mensagem aqui. Aí eu vou mandar um áudio. Ó, fulano, aqui é o doutor fulano de tal, vi seu atendimento. Tem como sim, tá? Qualquer coisa é só me mandar mensagem, me falar. Parei de mandar mensagem, automaticamente a IA pausa o atendimento dela por 2 minutos e retoma 2 minutos depois. Seja mandando do seu celular, do WhatsApp web, do aplicativo que nós vamos fazer, ou daqui do sistema, tá? 2 minutos. Ela pausa automaticamente para você não mandar uma mensagem e ela mandar uma em cima. Então ela pausa automaticamente e volta em 2 minutos, porque eu vou colocar dois aqui. Se eu quiser que ela volte mais, ela volta mais. Tá bom? Então vou salvar isso aqui. Agora eu vou para a etapa de follow-up. Para o follow-up, o que eu vou fazer? Deixa eu criar umas etiquetas aqui primeiro. Ó, vou criar umas etiquetas. Deixa eu ver quais são as etapas. Regras gerais, etapas. Vamos lá, tem recepção. O que mais? Qualificação do lead. Análise de viabilidade. Oferta do contrato. Contrato assinado. E agendamento feito. Tá, vou criar algumas etiquetas aqui. Tá, eu vou colocar recepção, aceito para análise. Pode trocar a cor, tá? Eu coloquei preto, mas você pode colocar a cor que você quiser. Análise de viabilidade. Mais. 1, 2, 3, 4. Oferta enviada. 5. Contrato assinado. E 6. Agendamento feito. Eu vou colocar desqualificado. Desqualificado. Não tem interesse. E ah, cliente SC Advogados, para quando ele já for cliente. Vou dar um verde aqui. Tá. Criei as etiquetas. Agora eu preciso criar os status. Cecília. Alguém da sua equipe fica supervisionando as conversas da IA, a necessidade? Existem usuários que podem operar na plataforma para interagir com os clientes? Sim, tem aqui usuários, ó. Você cadastra os usuários que você quiser. Se quiser cadastrar a sua equipe, é ilimitado, né? Cadastra quem você quiser aqui, tá? Eles têm acesso ao sistema. Aí você define permissão, né? Ah, eu quero que ele veja tudo, quero que ele não veja algumas coisas.
tá? Vou criar agora etapas do meu funil, que seria. Aqui a gente pode criar vários funis. Por exemplo, se você quiser um sistema que trabalha com trabalhista e previdenciário, você cria um funil para trabalhista e um funil para previdenciário. Vou ativar o follow-up aqui. Tá, vamos lá. Primeira etapa, recepção. Segunda etapa, qualificação do lead. Terceira etapa, análise de viabilidade. Cara, nem precisa das etiquetas. Se você fizer só com etapas, já tá bom. Se você fizer só com status dos estágios de funil, já tá bom. Nem precisa de etiqueta. Aí você pode usar ou etiqueta ou status do funil, né? Eu prefiro usar status do funil. Ó, deixa eu pôr um novo estágio aqui. Análise de habilidade, oferta do contrato, contrato assinado e agendamento feito. E depois, cliente SC Advogados. Eu não vou nem usar etiqueta, eu vou usar só estágio do funil. Vou pôr um desqualificado e um não tem interesse. Ver se ficou. Recepção, aceite para análise. Ficou? Deixa eu ver. Ficou. Oferta, contrato assinado, agendamento feito. Eu não vou nem usar etiqueta. Vou até apagar essa etiqueta aqui. É melhor usar por status do funil. Etiqueta pode pôr, tipo, falta documentação, alguma coisa assim. Vou ativar o follow-up para todas as etapas. Follow-up para todas as etapas quer dizer o quê? Ele pode receber follow-up em todas as etapas, né? Ele não vai receber follow-up quando ele for cliente, ou quando ele for desqualificado, ou quando ele for, ou quando não tiver interesse. Mas, por exemplo, recepção tem follow-up, qualificação tem follow-up, análise de viabilidade tem follow-up, oferta de contrato tem follow-up, contrato assinado tem follow-up, porque se ele assinou o contrato e não passou para agendamento, tem que fazer um follow-up falando, ó, vamos fazer o agendamento, entendeu? Tá, pronto. 100%, 100%. Agora, quando ele já for cliente, não tem follow-up. Desqualificado não tem follow-up, não tem interesse também não tem follow-up. Beleza. Vou lá no agente, vamos cadastrar o follow-up agora. Cecília, vocês possuem etapas prontas para salário maternidade e auxílio acidente? Sim, 100%. Modelo igual esse trabalhista. Só que é para salário maternidade, para auxílio acidente, né? São vários modelos que a gente tem. E se tiver um modelo que não tem, a gente cria e deixa lá para todo mundo o modelo depois. Eu vou criando à medida que vai tendo necessidade. Mas os advogados também vão criando sozinhos, se eles quiserem. Tá, vamos lá. Movimentação automática. A própria inteligência artificial vai mudar cada etapa do lead, né? Então, por exemplo, a etapa de recepção, funil trabalhista, ele está no estágio do funil de recepção, certo? Qualificação do lead, funil trabalhista, qualificação do lead. Análise de viabilidade jurídica, funil trabalhista, análise de viabilidade. Oferta do contrato, trabalhista, oferta do contrato. Agendamento, trabalhista,
Agendamento feito. Aí tem as descrições. Tá vendo que eu tenho uma descrição aqui para colocar em cada etapa? Essa descrição é um prompt. É tipo assim, ó, o que que a IA tem que identificar para colocar o lead nessa etapa do funil, nesse status aqui. Aí eu quero digitar na mão? Não. Vou fazer o quê? Vou gerar a descrição com IA. Aí ela vai gerar de todos. Ó, aí eu posso. Ele já gerou de todos, tá vendo? E eu só aplico. E depois eu reviso, óbvio. Ó, e ela já sabe, ela já tem toda a inteligência no meu escritório. Quando, ó, descrição. Quando o lead acabar de chegar no WhatsApp sem resposta ainda, o lead será movido para a etapa recepção, onde será cumprimentado cordialmente. Em seguida, solicitaremos o primeiro nome. Então, assim, ó, ele vai colocar no status de recepção automaticamente quando o lead acabar de chegar. Próximo. Quando o lead fornecer um resumo do caso ou dúvida, o lead será movido para a etapa de qualificação do lead. Nessa etapa, confirmaremos se o lead tem interesse em realizar uma análise. Próximo, análise de viabilidade jurídica. Se o lead concordar em seguir para análise, será movido para a etapa análise de viabilidade jurídica. Próximo, o lead qualificado será movido para a oferta do contrato. Próximo, após a confirmação da assinatura, movimentando os leads para a etapa de agendamento. Pronto. Salvar. Por quê? Essa movimentação automática é se você quiser que a inteligência artificial mude automaticamente o status do lead. Se não quer mudar na mão, a IA muda sozinha, é só você vir cá e colocar isso aqui. Ó, e foi o quê? Um clique para fazer todo esse texto aqui, ó. Por quê? Porque a IA faz sozinha, entendeu? Já salvei aqui, ó. Salvei. Aí eu posso vir aqui e ativar, ó. Desativado, tá ativado. Pronto. Entendeu? Então a movimentação automática já está ativada, certo? A própria inteligência artificial vai fazer essa transferência. Gestão de sessão, isso aqui eu pedi para tirar, tá? Não vai ter isso aqui. Aí agora tem teste do agente. Eu posso testar, né? Posso mandar qualquer mensagem aqui que ele vai me responder de acordo com o agente, com o agente que eu criei. Tá vendo? Ó, vamos resetar aqui primeiro. Ó, tá vendo? Ah, claro, eu saí do meu emprego, queria saber meus direitos. Ó, Guilherme, você está interessado em fazer análise de habilidade? Sim. Aqui ela não manda mensagem quebrada, tá vendo? Porque isso aqui seria duas mensagens. Essa seria uma, essa seria outra. Mas nas conversas, né, para um cliente mesmo, ela manda as mensagens quebradas, tá? Para não ficar muito grande. E faz o teste do agente aqui. Pronto. Simples assim. Eu vou fazer o quê? Eu vou salvar esse modelo aqui. Ó, exportar, download. Ó, salvou aqui já. Vou salvar na minha área de trabalho. Aí eu vou subir esse modelo aqui. Vai ter aqui para vocês selecionarem esse modelo se vocês quiserem, tá? Aí, quando vocês quando vocês tiverem a plataforma, você só seleciona esse modelo
Vocês vão poder usar 100% desse modelo. Gimo tá fora do ar. Tá fora do ar mesmo. O cara mandou mensagem para mim hoje. Quer ver? Ó, ele mandou assim, ó. Ó, parece que há um ataque DDoS dirigido ao IP que está atribuído ao seu endereço de IP. Com precaução, nossos administradores fizeram uma rota nula, o que fez com que o site provisionalmente indisponível. Recomendamos aguardar um pouco e assim que o problema parar de resolver, será possível visualizar todos os sites online. Aí tem parado. Fala com o Murilo. Vou passar o telefone do Murilo aqui, enquanto o site está fora do ar. Aí você manda mensagem para o Murilo que ele te coloca para dentro. Aí, aqui, ó. Esse aí é o telefone do Murilo, tá? Há quanto tempo você está operando com essa ferramenta? Desde fevereiro. Desde fevereiro. Desde fevereiro. Hoje, o meu setor comercial aqui no escritório, ele é 100% por inteligência artificial. Não é por... Não tem atendimento humano. Não, eu não tenho um humano que faça recepção, não tem um humano que faça análise de viabilidade, perguntas por lead, não tem um humano que oferece o contrato, não tem um humano que agenda a reunião, é 100% inteligência artificial. É possível transferir conversa entre agentes? Entre agentes? Como assim entre agentes? Entre usuários? Porque agente você vai criar só um, né? A inteligência artificial é uma só. Agora, entre usuários? Sim, com certeza. Deixa eu abrir aqui. Inclusive, tem a função de. Tem a função de, ó, eu quero ver quais usuários eu quero ver. Eu quero ver os atendimentos só desse usuário, só daquele usuário. E tem como você configurar aqui, ó, para os usuários, por exemplo, ah, eu quero que esse usuário aqui veja só os leads que estão atribuídos a ele. Ou eu quero que esse usuário veja os leads atribuídos para todo mundo, né? Você pode fazer essa diferenciação aqui, entendeu? Para não ficar uma bagunça. Pô, o fulano do jurídico ali, ele vê só os leads que estão no jurídico. Ele vê só os leads dele, ele não vê o lead do comercial de todo mundo. Agora, os administradores, normalmente, né, gerentes e tal, a gente coloca para ver todo mundo. Agora, o usuário é só atribuído a ele. No dashboard, nas conversas, aí tem aqui, né, quem que a IA está atendendo, quais são as mensagens que não foram lidas ainda, qual que não foi respondida. Por exemplo, se o cliente mandou mensagem e a gente ainda não abriu, ela ainda está aqui como não lida. E se ela mandou a mensagem e a gente ainda não respondeu, mostra aqui há quanto tempo o cliente está aguardando resposta. Tá vendo? Ó, mostra aqui, ó. Ah, sem resposta, cerca de 3 horas. Entendeu? É possível filtrar uma lista Excel com os leads em determinada etapa? Dá. Você vem aqui, ó. Esse negociações aqui vai estar escrito CRM. Tá vendo? Você consegue vir aqui e exportar, né? Você pode colocar aqui, ah, eu quero só quem está na Eu quero só quem tá. A gente vai colocar aqui, mas é tipo etiqueta. Ah, só quem tá com a etiqueta marcada de recepção. Aí você baixa. Ah, eu quero só. Quer ver isso aqui? Eu não gosto desse cabana de jeito nenhum, eu gosto de lista. Ó, estágio, tá vendo? Em qual estágio tá? É porque esses leads aqui não estão em estágios, porque a gente criou os estágios agora. Mas aí, tipo assim, ah, os leads que estão em determinado estágio do funil, recepção, análise de viabilidade, tá? Aí você consegue baixar isso aqui. Tudo isso aqui, ó, né, que é o cartão de contato do lead. Aí vem com todas essas informações. Guilherme, cheguei agora. Essa plataforma substitui o Leader Hub ou atua em conjunto? Essa plataforma é igual ao Leader Hub. É uma plataforma igual ao Leader Hub, certo? Não faz sentido usar as duas. Ou é uma ou é outra. Não é em conjunto. As mesmas funcionalidades que tem na Leader Hub tem aqui.
E aqui tem algumas a mais. Lá tem algumas a mais, aqui tem algumas a mais. Qual é a melhor? O CRM da Leader Hub, por exemplo, o dashboard da Leader Hub hoje é melhor. A parte de conversas, atribuição de etiqueta, status. Hoje a Leader Hub é melhor. O meu sistema de agente de IA é melhor que a Leader Hub. O meu follow-up é melhor que a Leader Hub. O meu sistema de agendamento e integração com o Google Agenda é melhor que o Leader Hub. O meu sistema de lembrete de reunião, o lead marcou uma reunião e a IA vai fazer lembrete, é melhor que a Leader Hub. Eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos. O meu custa R$ 795 por mês. Atendimento ilimitado. Não tem limite de atendimento. Por exemplo, hoje, vocês estão vendo esse layout aqui, né? Só que hoje o layout vai ser um layout totalmente diferente, mais bonito, mais organizado. Não vai ser esse trem feio roxo aqui, sabe? Esse negócio cinza aqui. Vocês vão ver, vai ficar muito mais bonito. 15 horas, por exemplo, eu vou fazer. Eu vou até pausar agora, sair dessa live aqui, porque eu tenho que comer. Mas aí 15 horas eu tenho que. Vou dar uma aula, né? Que do jeito que a gente fez trabalhista, vamos fazer BPC Lousa. Você usa seus dois números nessa mesma plataforma? Posso usar em número de API e outros sem ser API no mesmo tempo? Não, são plataformas diferentes, são workspaces diferentes. Você tem um workspace, né, que é uma plataforma para cada WhatsApp. Aí, se você quiser ter várias plataformas, eu quero ter um trabalhista, um BPC, um de não sei o quê, um de não sei o quê, você tem que ter vários workspaces. Aí você vai vir aqui, seu e-mail é tipo um e-mail mestre, e com esse e-mail você consegue selecionar todas as plataformas que está cadastrada no seu e-mail. Do mesmo jeito, os seus usuários, os seus funcionários. Às vezes você tem um funcionário que está no trabalhista e no BPC. Com o e-mail dele, ele consegue acessar os dois. E cada workspace, né, é uma plataforma diferente. Você lê o QR Code, né, aqui em conexão, mas lê um de cada. Certo? É isso, pessoal. Vou almoçar 15 horas, vou mandar mensagem lá de novo para a gente fazer outra reunião. Vai ser para BPC Loas, tá? Hoje eu quero fazer BPC Loas e vou tentar fazer também de auxílio acidente. Um abraço para vocês. Se quiser contratar, manda mensagem para o Murilo. O site está fora do ar ainda. Deu pipoco lá no site. Fechou? Um abraço para vocês. Até mais.